E aí pessoal, beleza? Eu sou o Hudson, embaixador do Senai Play e estou aqui para falar para vocês no vídeo de hoje sobre a resolução do instrumento relógio comparador. E hoje especificamente sobre a resolução no sistema métrico. Então se liga porque esse vídeo tá demais! E aí pessoal, tudo bem? Iremos falar então hoje no nosso vídeo sobre a resolução do instrumento relógio comparador, né? O instrumento como foi dito no nosso primeiro vídeo. Então quer saber mais sobre as características, aplicabilidades, tipos, exemplos, né? Partes? Vai lá no nosso primeiro vídeo sobre o relógio comparador, tá lá no canal do Senai Play no YouTube. Vai lá, não perca tempo. E hoje iremos falar sobre a resolução do relógio comparador no sistema métrico, então, ou seja, uma resolução em milímetro. É um vídeo que é de extrema importância porque ele vai trazer a base, né, parâmetros, entendimento para que você possa entender nos nossos próximos vídeos a realização da leitura, ok? Então vamos entender um pouco mais sobre como calcular e entender a graduação tanto nas escalas externas quanto na escala interna do relógio comparador, tá certo? Então vamos lá. Então, como que se calcula a resolução desse instrumento, né, que realiza as medições por comparação, né? Ou seja, quando eu faço uma sobrepressão no meu fuso, o ponteiro da graduação externa vai para o sentido horário. Quando o fuso tende a descer, né, ele tende a fazer com que o ponteiro gire no sentido anti-horário. E olha que interessante, todas as vezes que o meu ponteiro principal, né, meu ponteiro da resolução, ou seja, da parte externa, gira no sentido horário, o meu ponteiro interna, ele gira no sentido anti-horário, ele gira no sentido inverso ao ponteiro principal, tá certo? Então, e outro ponto importante, a cada uma volta, aqui na minha graduação externa, ele anda uma graduação no meu relógio interno. Então vamos entender o porquê disso. Então eu tenho do zero, né, até a volta completa 100 graduações. Então está aqui, resolução 100 graduações, sendo que o meu ponteiro do ponto 0 até o ponto 1, eu tenho que ele girou 1 milímetro. Então, ou seja, se ele deu uma volta aqui, se ele andou 100 graduações, ele andou 1 milímetro no meu relógio interno. Então, olha só, eu tenho 1 milímetro do 0 até o 1, quanto também do 1 ao 2, 1 milímetro, e eu divido pelo número de graduações da minha escala externa. Então, se eu pego 1 milímetro e divido por 100, eu tenho 0,01 milímetros, o que me determina que cada graduação aqui, ó, equivale a 0,01 milímetros, ou seja, do sistema métrico. Então, do 60 até o 61, eu tenho 0,61 milímetros, tá? Então, vamos entender melhor isso aqui. Quando eu venho dos traços desse ponto a essa primeira graduação, eu faço um deslocamento de 0,01 milímetros. Quando eu chego nesse ponto, já é 0,05 milímetros que o ponteiro, né, externo deslocou. Então, olha que interessante, quando eu chego no 10, eu já tenho um deslocamento de 0,10 milímetros, décimos de milímetros, o que me traz um entendimento muito claro que quando esse ponteiro externo desloca do 0 até o 10, eu tive um deslocamento, ou seja, se eu estiver fazendo uma medição de uma superfície, de um ponto inicial até o final da superfície, eu tive uma variação de 0,1 de milímetros. Então, ou seja, se o meu ponteiro girar, né, tiver pontos mais baixos e mais altos, se ele girar para o lado esquerdo até o 90 e girar para o lado direito até o 10, eu tive um deslocamento do 0 até o 10 de décimos de milímetros
e do 0 até o 90 também décimos de milímetros. E aí que tá, eu tive uma variação superficial de 0,20 milímetros, ou seja, 10 para um lado e 0,10 para o outro lado. Esse instrumento, ele vem identificar também a sua resolução internamente, né, trazendo as informações de suas características. Ele tem uma capacidade de 10 milímetros. Por quê? A cada uma volta do meu ponteiro na graduação externa, ele faz o giro do ponteiro interno em uma volta, que é do 0 ao 1. Então, se eu dou 2 voltas num ponteiro, eu venho 2 milímetros. Se eu der mais uma volta, 3 milímetros. Se eu der 5 voltas, eu vou ter 5 milímetros na minha graduação interna. Então, não é um relógio, né? Não é um instrumento para mim fazer uma medição direta. Então, ou seja, uma espessura de uma chapa tem 5,30 milímetros. Não é essa a aplicabilidade principal dele, mas a aplicabilidade principal dele é verificar que durante o apalpador estiver situado sobre a superfície da peça e eu tiver essa movimentação sobre a superfície da peça, ele vai me mostrar algumas irregularidades superficiais. E aí eu vou observando, né? O ponteiro vem do 0,60 e ele vai variando até o 0,30. Então, nesse deslocamento do meu apalpador, essa seta, né, da graduação externa vai tendo essa variação. Então, nessa variação, eu tenho que visualizar e aí eu vou contemplar do 60 ao 50, do 50 ao 40, do 40 ao 30. Então, aqui eu tenho 1 décimo de milímetros, 2 décimos de milímetros, 3 décimos de milímetros. Eu estou tendo uma variação na minha superfície de 0,30 milímetros. Tá certo? Então, aqui, o direcionamento principal não é a leitura, mas o direcionamento principal é que vocês entendam qual que é o valor de cada graduação externa e interna do meu relógio comparador. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, curte esse nosso vídeo, compartilha, favoreça o conhecimento e não esqueça de se inscrever no canal do Senai Play no YouTube. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, que iremos falar sobre a resolução do relógio comparador no sistema inglês. Grande abraço!